Fala minha tropa, você tá no canal Enciclopédia de Naruto, eu sou o Dante Gabriel e o vídeo de hoje vai ser para responder uma polêmica. Kakashi, partiu ou não um raio, feito ou falácia? Vem que eu vou te responder. Bem, antes de mais nada vamos entender como é que essa ideia surgiu e por que ela é debatida se é ou não uma falácia. Aqui no capítulo 114 lá do Naruto clássico, o Gai menciona que a técnica do Kakashi Chidori, também é reconhecido como Trovão de Luz, e em algumas traduções você vai ver que também é chamado de espada relâmpago, então vai depender de qual tradutor você utilizou. No caso desse mangá aqui, ele está chamando de trovão e luz, mas também você pode chamar de espada relâmpago. Ele diz que a técnica do Kakashi foi apelidada assim porque ele cortou um raio com essa técnica, algo que espanta até mesmo os ninjas ali que estão presentes escutando a história, já que partir um raio seria um grande feito até mesmo para um ninja. Porém, se você for do mangá do 1 ao 700, você não encontra o Kakashi partindo um raio. Essa é apenas uma menção exclusiva dessa parte do clássico, e o que fortalece a ideia de que talvez seja somente uma falácia e não exatamente um feito. E uma outra questão que corrobora para essa tese de ser uma falácia tem a ver com a menção do Zetsu que diz que um raio natural atinge o solo em apenas 1 milésimo de segundo. Ou seja, em Naruto existe o conceito de que o raio sai da nuvem e chega até o solo em apenas 1 milésimo, sendo que a distância média entre a nuvem e o solo gira em torno de 1 km a 2 no máximo, dependendo da região. Ou seja, para o Kakashi partir um raio, ele precisaria de uma velocidade que permitisse ele atingir uma distância média como essa em apenas 1 milésimo. E é aí que mora o verdadeiro problema. Segundo o próprio Kakashi, ele leva 3 dias para viajar da Vila da Folha até a Vila da Areia. E como vocês podem ver, a distância média entre a Vila da Areia e a Vila da Folha varia aí de uma distância de um país para o outro. Aqui fica a Vila da Folha e aqui fica a Vila da Areia. O intermédio entre elas está aqui a Vila da Grama. Então, basicamente, é esse o trajeto que o Kakashi fez até aqui. E segundo ele leva 3 dias para viajar desse ponto ao outro. Mas aí que está o questionamento. Se alguém consegue atingir um pico de aceleração ao nível do raio, que por sua vez sai da nuvem ao solo em apenas 1 milésimo de segundo, o Kakashi não deveria demorar tanto tempo para fazer esse trajeto aqui. Na verdade, ele deveria até mesmo dar uma volta inteira na Terra em alguns segundos. Então, por que o Kakashi leva 3 dias para atravessar de um país para o outro, quando em tese ele conseguiria partir um raio? Para responder essa pergunta antes, a gente vai ter que voltar na menção do Gai para entender melhor como funciona o Chidori e qual é o conceito que é aplicado sobre essa técnica. Aqui o Gai primeiramente diz que ela é uma técnica conhecida pela sua enorme velocidade que eleva o corpo humano aos seus limites. Ou seja, o personagem quando está na forma base ele é 1 e quando ele está com o Chidori ele amplifica a sua velocidade para chegar aos limites do corpo humano. O que em tese faz nós crermos que o personagem com o Chidori eleva a sua capacidade básica, ou seja, ele é 1, mas com essa técnica ativa, ele é outro. Para um pouco mais a fundo sobre essa técnica, está aqui o databook dela. Aqui o databook diz que a técnica se parece com uma espada e tudo mais, ele reforça a tese dele ter cortado um relâmpago, mas isso não é exatamente a parte que eu quero focar agora. Eu quero que vocês foquem nessa questão aqui. Essa técnica recebe uma classificação de curta distância, ou seja, CT. Se você olhar no databook, técnicas classificadas como CT ou curta distância são aquelas técnicas que vão de apenas 0 a 5 metros. No caso aqui está CA porque é uma tradução em espanhol, mas aqui é um databook que ensina a ler os databooks, basicamente. E ele diz que as técnicas classificadas em curta distância são de apenas de 0 a 5 metros. Ou seja, o Chidori do Kakashi, apesar de amplificar a velocidade base dele e fazer com que ele fique muito rápido, ainda assim permite que ele viaje apenas de 0 a 5 metros. Também é importante ressaltar que o próprio Kakashi menciona que ele só consegue utilizar essa técnica 4 vezes por dia, ou seja, mesmo que ele utilize toda a sua quantidade de chakra, ele só consegue utilizar essa técnica 4 vezes. Se a gente multiplicar pelo conceito básico de 0 a 5 metros, o Kakashi utilizando todo o chakra dele num único Chidori só conseguiria percorrer de 0 a 20 metros. Bem, montado esse quebra-cabeça, eu acredito que nós já temos bases e dados suficientes para responder essa questão. Kakashi partiu um raio, feito ou falácia? Na minha opinião, sim, é um feito. Não só pela questão de que essa ideia tem um impacto significativo na história do personagem, onde a principal técnica dele, além de receber esse apelido,
ela na verdade passa mais por um relato de alguém que viu ele cortando um raio do que propriamente uma citação ao vento. De fato, existiu alguém que viu o Kakashi partindo um raio e por isso apelidou a técnica dele de Haikiri, ou espada relâmpago, justamente por esse feito em si. E o que também responde outras ideias em relação à distância e por que ele demora tanto, nós também conseguimos responder com o databook em relação a ele estar limitado a apenas uma curta distância utilizando essa técnica e esse pico de aceleração. Então não há por que o Kakashi não ser capaz de cortar um raio apenas com um questionamento como esse, já que ele pode ser respondido pelo databook, como eu mostrei para vocês até então. E nada melhor para finalizar essa tese senão com um feito. Nessa situação aqui nós temos o Kakashi que está do lado do Gai. Utilizando o Chidori ele consegue acompanhar o Gai que está utilizando o sexto portão interno da morte. Essa é uma habilidade do Gai que faz com que ele amplifique todos os seus atributos básicos e fique ainda mais rápido do que ele é na forma base. E ainda assim o Kakashi não só está acompanhando ele, como também acerta os seus inimigos no mesmo instante que ele, confirmando que eles estão entre o início e até o final do movimento na mesma velocidade. Para ilustrar melhor o nível do feito do Kakashi, esse aqui é o databook do Gai. Os ninjas por padrão recebem pontuações em todos os seus atributos, seja energia, velocidade, força, inteligência, ninjutsu, taijutsu, todas as características do ninja são pontuadas, isso para a maioria, alguns não tem, mas no caso do Gai ele tem. E aqui, segundo o gráfico do Gai, ele tem o ápice de velocidade do ninja padrão. Ele tem aí no caso a pontuação 5, que é o máximo que o ninja consegue atingir sem utilizar nenhuma técnica ou modo que amplifique essa questão básica. Porém, o máximo que você vai encontrar dos ninjas são sempre isso aí, velocidade de 0 a 5. E o Gai tem o ápice dessa velocidade. E como eu disse antes, não só ele tem o ápice dessa velocidade, como também ele está utilizando uma técnica que amplifica ela. Segundo o databook dos oitavos portões, essa é uma técnica onde as capacidades físicas do ninja se multiplicam, permitindo que ele execute técnicas que não pode realizar no seu estado normal. Ou seja, só aqui você tem um personagem que tem o ápice de velocidade padrão, que ainda está amplificado por uma técnica que faz essa velocidade ultrapassar os seus limites, e ainda assim você tem o Kakashi que só com o Chidori consegue acompanhar esse cara. Então sim, apesar de ser um feito que passa despercebido, isso é um grande feito. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Com base nessas evidências, você acredita que o Kakashi consiga partir um raio ou você ainda é daqueles que tem um pé atrás quanto a essa menção? Bem, conta pra mim aqui nos comentários e vamos pra cima. Esse vídeo aqui vai ser um prólogo dos próximos que virão. Eu vou tentar fazer vídeos hoje, agora semanais, e esse aqui vai ser um molde de como serão os próximos. Eu pretendo fazer mais vídeos nessa pegada, com mais detalhes e análises também mais amplificadas. Mas para isso eu vou precisar de um pouco mais de tempo que eu não estou tendo agora. Mas pode contar que você ficar ligado nesse canal aqui, vai ter mais conteúdo como esse. Tamo junto.